E se o maior exemplo de nobreza da Bíblia não estivesse em alguém que conquistou um trono, mas em alguém que teve forças para abrir mão dele? E se uma das histórias mais profundas sobre fidelidade, amizade e temor a Deus estivesse escondida na vida de um príncipe que poderia ter lutado pelo poder, mas escolheu se render ao propósito do Senhor? Essa é a história de Jonatas, filho do rei Saul, um homem que nasceu perto da coroa, cresceu sob a sombra do palácio e carregava sobre si a expectativa natural de um dia governar Israel. Jonatas não era comum. Ele era o filho do primeiro rei de Israel, o herdeiro de uma linhagem que, aos olhos humanos, deveria continuar no trono. Desde cedo, sua vida esteve ligada às batalhas e às decisões do reino. Ele sabia o que era viver em meio à responsabilidade e à expectativa de um povo que observava cada movimento da família de Saul. Mas a grandeza de Jonatas não estava apenas em seu título. Sua verdadeira força estava no coração que ele demonstrou diante de Deus. Antes de continuarmos, se você gosta de relatos bíblicos profundos que revelam lições para a nossa caminhada com Deus, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com alguém e ajude este canal a crescer. Assim, mais pessoas poderão ser alcançadas por mensagens que edificam, despertam a fé e aproximam o coração da palavra do Senhor. Também quero compartilhar uma novidade. Agora o canal tem um grupo no WhatsApp, onde você receberá meditações matinais exclusivas, notificações de novos vídeos e outras bênçãos especiais. O link para participar está no primeiro comentário fixado. Não deixe de entrar e fazer parte dessa comunidade de fé. Para entender Jonatas, é preciso olhar também para Saul. Saul começou seu reinado cercado de esperança. Ele era alto, forte, admirado pelo povo e parecia ter tudo o que Israel esperava de um rei. Mas, com o passar do tempo, algo começou a se perder dentro dele. A obediência foi sendo substituída pela pressa. A confiança em Deus foi sendo sufocada pelo medo das pessoas. A liderança que deveria apontar para o Senhor começou a se inclinar para a insegurança e para a tentativa de controlar aquilo que já não estava em suas mãos. Nesse ambiente, Jonatas se destaca como um contraste silencioso. Enquanto Saul muitas vezes reagia movido pelo medo, Jonatas demonstrava coragem. Enquanto Saul se preocupava com a preservação do próprio nome, Jonatas parecia enxergar algo maior do que sua posição. Sua trajetória revela sensível à vontade de Deus, capaz de agir com fé quando muitos se escondiam, capaz de amar sem inveja, quando muitos teriam escolhido competir. A vida de Jonatas apresenta uma pergunta difícil. Quem somos quando aquilo que Deus está fazendo não parece favorecer os nossos próprios planos? É fácil falar de fé quando tudo confirma os nossos desejos. É fácil celebrar o propósito de Deus quando Ele nos coloca em destaque, mas Jonatas foi provado de uma forma diferente. Ele precisaria reconhecer que o futuro de Israel talvez não passasse por sua coroa, mas pela vida de outro homem. E essa percepção nasceu de maturidade espiritual. Por isso, antes de lembrarmos de Jonatas apenas como o amigo de Davi, precisamos enxergá-lo como alguém que teve sua própria caminhada com Deus. Ele foi guerreiro, príncipe, filho, amigo e servo. Sua história mostra que grandeza espiritual não é medida apenas por aquilo que recebemos, mas também por aquilo que somos capazes de entregar nas mãos do Senhor. E essa grandeza começou a aparecer muito antes de Davi entrar em cena. Antes da aliança, antes da despedida e antes das lágrimas, Jonatas já havia revelado no campo de batalha que sua confiança não estava mesmo no tamanho do exército, nem na força das armas, mas no Deus que podia salvar Israel de formas inesperadas.
Antes de Jonatas ser lembrado pela amizade com Davi, ele já havia deixado uma marca profunda na história de Israel. Sua fé não nasceu em um momento de conforto, nem foi revelada em dias tranquilos. Ela apareceu em um cenário de tensão, medo e ameaça, quando os filisteus se levantavam contra o povo de Deus e Israel parecia pequeno demais diante da força inimiga. Era um daqueles momentos em que muitos olhavam para as circunstâncias e só conseguiam enxergar perigo, derrota e impossibilidade. O povo estava pressionado. Os filisteus tinham força militar, presença intimidadora e vantagem aparente. Em Israel, muitos estavam assustados, escondidos ou sem coragem para avançar. O medo havia se espalhado como uma sombra sobre os homens de Saul. E é justamente nesse ambiente que Jonatas revela algo precioso sobre seu coração. Ele não ficou esperando que todos tivessem coragem para então agir. Ele não esperou que a situação parecesse favorável. Ele olhou para o cenário difícil e enxergou uma oportunidade para Deus agir. Jonatas chamou seu escudeiro e decidiu avançar contra uma guarnição dos filisteus. Humanamente, aquilo poderia parecer pequeno, arriscado e até improvável. 2 homens diante de uma força inimiga não pareciam capazes de mudar o rumo de uma batalha. Mas Jonatas não estava preso apenas ao que os olhos podiam ver. Ele carregava dentro de si uma convicção poderosa. Para Deus, não havia diferença entre salvar com muitos ou com poucos. Essa frase revela a profundidade da fé de Jonatas. Ele não confiava em números, não colocava sua segurança na quantidade de soldados ao seu redor. Não esperava que tudo estivesse perfeitamente organizado para crer que o Senhor poderia agir. Para Jonatas, a vitória não dependia do tamanho do exército, mas da grandeza do Deus que lutava por Israel. Essa era a diferença entre uma coragem comum e uma coragem espiritual. É importante perceber que Jonatas não estava sendo movido por vaidade. Ele não avançou para provar que era melhor do que os outros, nem para exaltar seu próprio nome. Sua atitude nasceu da confiança em Deus. Ele sabia que Israel pertencia ao Senhor e que nenhuma ameaça era grande demais quando o povo se voltava para o Deus vivo. A fé de Jonatas não era barulhenta, mas era firme. Não era imprudente, mas ousada. Não ignorava o perigo, mas se recusava a tratar o perigo como se fosse maior do que Deus. Ao lado dele estava seu escudeiro, alguém que acompanhou aquela decisão com confiança. Essa presença também ensina uma lição preciosa. Pessoas de fé inspiram coragem em quem caminha com elas. Quando alguém se levanta firmado em Deus, outros encontram força para avançar também. Jonatas não precisava de uma multidão para obedecer. Bastava-lhe a certeza de que o Senhor podia abrir caminho. A vitória que se seguiu mostrou que a fé obediente pode ser o início de uma grande mudança. Aquilo que começou com 2 homens avançando em confiança se tornou um sinal de que Deus ainda estava presente em Israel. O medo começou a perder força. A situação começou a mudar. E o nome de Jonatas passou a ser ligado não apenas à realeza, mas à coragem de quem crê quando todos parecem paralisados. Essa parte da história nos confronta de forma profunda. Quantas vezes esperamos condições perfeitas para obedecer a Deus? Quantas vezes adiamos passos importantes porque nos sentimos pequenos, sem recursos, sem apoio ou sem garantias? Jonatas nos ensina que a fé verdadeira não espera que o cenário seja confortável para confiar. Ela reconhece que Deus pode agir mesmo quando os recursos parecem poucos. Há momentos em que o Senhor não nos chama para entender tudo, mas para confiar. Há batalhas que não serão vencidas porque temos força suficiente, mas porque decidimos depender daquele que é suficiente. Jonatas entendeu isso antes de muitos. Ele sabia que um coração entregue a Deus pode se tornar instrumento de livramento, mesmo quando parece estar sozinho.
E essa coragem espiritual preparou o caminho para algo ainda maior. Porque, tempos depois, Jonatas encontraria outro jovem guerreiro que também sabia enfrentar gigantes confiando no Senhor. E quando Davi entrou em cena, Jonatas não enxergou um rival. Ele reconheceu em Davi a mesma fé que ardia em seu próprio coração. Quando Davi entrou na história de Israel, ele não veio com aparência de rei. Não chegou vestido como príncipe, não vinha de uma família influente no palácio, nem carregava sobre os ombros os sinais de alguém que parecia destinado ao trono. Ele era um jovem pastor, vindo dos campos de Belém, alguém que conhecia o silêncio das pastagens, o cuidado com as ovelhas e as lutas escondidas que ninguém via. Mas havia algo em Davi que não podia ser medido pela aparência. Havia nele uma fé viva, uma coragem incomum e uma confiança em Deus que ultrapassava o medo dos homens. Jonatas viu isso. Depois da vitória de Davi contra Golias, algo profundo aconteceu em seu coração. A Bíblia mostra que a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, e aquele encontro não foi apenas o começo de uma amizade bonita. Foi o início de uma aliança marcada por honra, fidelidade e sensibilidade espiritual. Jonatas reconheceu em Davi algo que muitos talvez ainda não compreendessem plenamente. Ele percebeu que Deus estava conduzindo a história de Israel de uma forma diferente daquela que a lógica humana esperava. Esse é um dos aspectos mais impressionantes da vida de Jonatas. Ele era o filho do rei. Aos olhos humanos, Davi poderia ser visto como uma ameaça direta ao seu futuro. Cada vitória de Davi poderia alimentar insegurança. Cada cântico do povo exaltando o jovem guerreiro poderia despertar ciúme. Cada sinal da bênção de Deus sobre Davi poderia parecer uma sombra sobre o destino de Jonatas. Mas o coração de Jonatas não seguiu o caminho da inveja. Em vez de competir, Jonatas honrou. Em vez de resistir, reconheceu. Em vez de tentar proteger sua posição a qualquer custo, ele abriu espaço para aquilo que Deus estava fazendo. Essa atitude revela uma grandeza espiritual rara. Nem todos conseguem celebrar quando percebem que Deus está levantando outra pessoa para ocupar um lugar que, aos olhos humanos, poderia ser seu. Jonatas conseguiu. O gesto dele foi profundo. Jonatas fez uma aliança com Davi e entregou sua capa, suas vestes, sua espada, seu arco e seu cinto. Aquilo não era apenas um presente entre amigos. Era um símbolo carregado de significado. A capa representava a posição. A espada e o arco apontavam para sua identidade de guerreiro. Ao entregar esses elementos, Jonatas demonstrava honra, confiança e reconhecimento. Era como se dissesse, sem precisar de muitas palavras, que não via Davi como inimigo, mas como alguém chamado por Deus. Esse momento fala muito ao nosso coração, porque existem pessoas que só conseguem amar enquanto não se sentem ameaçadas, conseguem apoiar enquanto continuam no centro, conseguem aplaudir enquanto o destaque não muda de direção. Mas quando percebem que Deus está usando alguém próximo de forma poderosa, o coração pode ser revelado. E é aí que muitos tropeçam. A inveja se disfarça de preocupação. A competição se esconde atrás de argumentos. O medo de perder espaço começa a contaminar relacionamentos que poderiam ser bênção. Jonatas nos ensina outro caminho. Ele mostra que maturidade espiritual é reconhecer que o propósito de Deus na vida do outro não diminui o valor da nossa própria história. Deus não precisa apagar uma pessoa para acender outra. O brilho de Davi não tornava Jonatas menor. Pelo contrário, a forma como Jonatas tratou Davi revelou a profundidade de seu próprio caráter. Essa amizade nasceu sobre uma base diferente. Não era conveniência política, não era interesse pessoal, não era aproximação por vantagem. Era uma aliança construída diante de Deus. Jonatas amou Davi com sinceridade porque enxergou nele algo verdadeiro.
E Davi encontrou em Jonatas não apenas um amigo, mas alguém capaz de permanecer fiel, mesmo quando essa fidelidade custasse caro. A história deles nos lembra que algumas pessoas são colocadas por Deus em nossa caminhada não para competir conosco, mas para revelar algo maior sobre o nosso coração. Davi revelou a fé de Jonatas, revelou sua humildade, revelou sua capacidade de honrar, revelou que mesmo sendo príncipe, ele não era escravo da ambição, mas essa aliança logo seria provada, porque nem todos no palácio olhariam para Davi com os mesmos olhos de Jonatas. Enquanto Jonatas via propósito, Saul começaria a ver ameaça. Enquanto Jonatas escolhia amar, Saul começaria a ser consumido pelo medo de perder o controle. E no meio desse conflito, Jonatas seria colocado diante de uma das decisões mais difíceis de sua vida: permanecer fiel à verdade, mesmo quando essa verdade o colocasse entre seu pai e seu amigo. A aliança entre Jonatas e Davi não demoraria a ser provada. Há amizades que parecem fortes enquanto tudo está tranquilo, mas só revelam sua verdadeira profundidade quando surgem pressões, riscos e escolhas difíceis. Para Jonatas, essa prova veio de dentro da própria casa. Ele não precisou enfrentar apenas inimigos no campo de batalha. Ele precisou enfrentar uma tensão muito mais dolorosa: o conflito entre o amor por seu pai e a fidelidade àquilo que era justo diante de Deus. Saul começou a olhar para Davi com inquietação. O jovem que antes havia sido celebrado pela vitória contra Golias passou a ser visto como ameaça. As vitórias de Davi, os cânticos do povo e a admiração crescente em torno dele despertaram no coração de Saul um medo profundo. Saul não conseguia mais enxergar Davi apenas como servo fiel ou guerreiro corajoso. Ele passou a vê-lo como alguém que poderia tomar seu lugar, alguém que colocava em risco sua posição e seu controle. Enquanto isso, Jonatas via a situação de outra forma. Ele conhecia Davi, sabia que não havia maldade em seu coração contra Saul, sabia que Davi não estava tentando tomar nada pela força. Davi servia, lutava e honrava o rei. O problema não estava em Davi, mas no coração de Saul, que se tornava cada vez mais dominado pela insegurança. E Jonatas, colocado entre os dois, precisou agir com sabedoria. Esse é um ponto muito sensível da história. Jonatas não desprezou Saul por causa de seus erros. Ele não tratou o pai com frieza, nem se levantou contra ele de maneira desrespeitosa. Pelo contrário, tentou dialogar, tentou interceder por Davi, tentou trazer Saul de volta à lucidez. Ele lembrou ao pai que Davi não havia pecado contra ele, mas havia feito bem a Israel. Jonatas tentou proteger a vida do amigo sem abandonar completamente o cuidado com o pai. Isso revela uma lealdade madura, porque lealdade não significa concordar com tudo. Honrar alguém não é fechar os olhos para suas atitudes erradas. Há momentos em que o amor precisa falar a verdade. Há momentos em que a fidelidade a Deus exige que não sejamos cúmplices de decisões injustas, mesmo quando elas partem de pessoas próximas. Jonatas estava diante desse tipo de situação. Ele amava Saul, mas não podia aprovar o caminho que Saul estava escolhendo. A dor de Jonatas talvez tenha sido profunda. De um lado estava o pai, o rei, aquele com quem ele havia dividido batalhas, família e história. Do outro estava Davi, o amigo da aliança, o homem em quem ele reconhecia o propósito de Deus. Jonatas não queria a destruição de Saul, mas também não podia permitir que Davi fosse entregue à injustiça. Entre o sangue e a aliança, entre a casa do pai e o chamado de Deus sobre o amigo, Jonatas precisou discernir o caminho da verdade. Muitas pessoas enfrentam dilemas parecidos em outra medida. Nem sempre a decisão correta é simples. Às vezes, fazer o certo significa desagradar alguém que amamos. Às vezes,
permanecer fiel a Deus nos coloca em uma posição desconfortável, onde somos mal compreendidos por um lado e pressionados pelo outro. Jonatas nos ensina que a paz verdadeira não vem de agradar todos, mas de permanecer íntegro diante do Senhor. A postura de Jonatas também mostra que ele não era movido por interesse. Se pensasse apenas em seu futuro político, poderia ter se unido ao medo de Saul. Poderia ter aceitado a ideia de que Davi era uma ameaça. Poderia ter alimentado a rivalidade e tentado proteger sua possível coroa. Mas Jonatas não permitiu que a ambição governasse suas decisões. Ele escolheu a justiça quando a injustiça seria mais conveniente. Essa escolha revela o quanto seu coração era diferente. Saul estava preso ao trono. Jonatas estava livre o suficiente para reconhecer Deus acima do trono. Saul via Davi como perda. Jonatas via Davi como propósito. Saul tentava segurar o que temia perder. Jonatas entregava a Deus aquilo que não podia controlar, mas a tensão continuaria aumentando. As tentativas de diálogo não seriam suficientes para mudar completamente o coração de Saul. Aos poucos, Jonatas perceberia que o perigo contra Davi era real e que sua aliança exigiria uma decisão ainda mais dolorosa. Ele precisaria confirmar ao amigo que o palácio já não era um lugar seguro. E quando esse momento chegasse, a amizade entre os dois seria selada por lágrimas, despedida e uma fidelidade que resistiria até o fim. Chegou o momento em que Jonatas precisou encarar uma verdade dolorosa. Davi já não estava seguro perto de Saul. Até então, ele havia tentado conversar, interceder e encontrar uma saída que preservasse a vida do amigo sem romper completamente com o pai. Mas há situações em que a realidade se impõe de maneira tão clara que não há mais espaço para a ilusão. Jonatas percebeu que o coração de Saul estava tomado por uma intenção perigosa e que sua amizade com Davi exigiria mais do que palavras. Exigiria ação, coragem e renúncia. Davi, por sua vez, estava aflito. Ele não entendia completamente por que Saul desejava seu mal. Havia servido ao rei, lutado por Israel, honrado a casa real e se conduzido com prudência. Mesmo assim, sua presença passou a ser vista como ameaça. Essa é uma das dores mais difíceis da vida. Quando alguém age com sinceridade, mas ainda assim é tratado com desconfiança. Davi precisava saber se ainda havia alguma esperança no palácio ou se deveria partir para preservar sua vida. Jonatas, então, se comprometeu a descobrir a verdade. Ele elaborou um sinal para comunicar a Davi o resultado da reação de Saul. Esse detalhe mostra a inteligência, a prudência e a fidelidade de Jonatas. Ele não agiu de qualquer maneira. Não transformou sua dor em precipitação. Ele procurou proteger Davi com cuidado, porque sabia que a situação era séria. A amizade verdadeira não é apenas sentimento. Ela também se manifesta em responsabilidade. Quando Saul revelou sua ira, Jonatas finalmente compreendeu que o perigo era real. Aquele momento deve ter ferido profundamente seu coração. Não era apenas a confirmação de que Davi precisava fugir. Era também a confirmação de que Saul estava cada vez mais distante do caminho da justiça. Jonatas se viu diante de uma dor dupla, a dor de proteger o amigo e a dor de perceber o estado espiritual do próprio pai. A cena da despedida entre Jonatas e Davi é uma das mais emocionantes da Bíblia. Eles se encontram em segredo, longe dos olhos do palácio, carregando o peso de uma separação que nenhum dos dois desejava. Ali não havia festa, celebração ou promessas fáceis. Havia lágrimas, temor a Deus e uma aliança que precisava permanecer viva mesmo à distância. Jonatas sabia que Davi seguiria para um caminho de incertezas. Davi sabia que Jonatas permaneceria em um palácio marcado por tensão e conflitos. Essa despedida mostra que algumas alianças não são quebradas pela distância.
Existem vínculos que não dependem da presença diária, mas da fidelidade diante de Deus. Jonatas e Davi não sabiam exatamente como o futuro se desenharia, mas sabiam que a aliança feita entre eles deveria ser preservada. Jonatas pediu que Davi se lembrasse de sua casa, de sua descendência, de sua família. E Davi levou essa promessa consigo. Esse pedido revela algo muito humano em Jonatas. Ele não estava pensando apenas em si mesmo, ele pensava no futuro de sua casa. Sabia que mudanças poderiam acontecer no reino. Sabia que Davi tinha um caminho preparado por Deus. Mas, em vez de tentar impedir esse caminho, Jonatas buscou garantir que a aliança entre eles fosse marcada por misericórdia. Isso mostra que sua fé não era apenas corajosa no campo de batalha, era também humilde diante dos planos do Senhor. A fidelidade de Jonatas não lhe trouxe vantagem imediata. Pelo contrário, humanamente falando, ele perdeu muito. Perdeu a possibilidade de alimentar uma rivalidade política. Perdeu a chance de usar Davi como inimigo para fortalecer sua própria posição. Perdeu o conforto de permanecer neutro, mas ganhou algo muito maior. Manteve sua consciência limpa diante de Deus. Ele escolheu o caminho da honra quando o caminho da conveniência parecia mais fácil. Essa parte da história fala diretamente ao nosso coração, porque amizades verdadeiras são reveladas nos momentos de crise. É fácil estar perto quando não há custo. É fácil dizer palavras bonitas quando não há risco. Mas Jonatas mostrou que a verdadeira aliança permanece quando exige sacrifício, quando pede coragem e quando nos chama a proteger alguém sem esperar recompensa. Davi partiu, Jonatas voltou. E essa separação carrega um silêncio profundo. Davi caminharia por desertos, cavernas e dias de perseguição. Jonatas retornaria ao palácio, onde a sombra da decadência de Saul continuava crescendo. Os dois seguiriam por caminhos diferentes, mas unidos por uma promessa diante de Deus. E essa promessa não morreria com a distância. Ela atravessaria o tempo, alcançaria a próxima geração e mostraria que uma aliança feita com fidelidade pode produzir frutos muito depois das lágrimas da despedida. A história de Jonatas chega ao fim de uma forma silenciosa e profunda. Ele não terminou seus dias sentado no trono de Israel. Não foi coroado diante do povo. Não teve seu nome lembrado como rei, nem ocupou a posição que, aos olhos humanos, parecia naturalmente destinada a ele. Jonatas partiu ao lado de Saul em um momento difícil da história de Israel, quando a casa do primeiro rei chegava ao seu declínio. Mas o valor de uma vida não é medido apenas pelo lugar que alguém ocupa no final da caminhada. Muitas vezes, o verdadeiro legado está nas escolhas feitas ao longo do caminho. Jonatas não reinou sobre Israel, mas venceu batalhas que muitos reis jamais conseguiram vencer dentro de si. Ele venceu a inveja quando poderia ter se sentido ameaçado por Davi. Venceu a ambição quando poderia ter lutado pelo trono a qualquer custo. Venceu o orgulho quando reconheceu que Deus estava conduzindo a história por um caminho diferente do esperado. Venceu o medo quando decidiu proteger o amigo, mesmo sabendo que isso poderia lhe trazer perdas. E venceu a tentação de se colocar contra a vontade do Senhor apenas para preservar uma posição humana. Essa é a grandeza de Jonatas. Ele nos mostra que nem toda vitória aparece em forma de coroa. Algumas vitórias acontecem no silêncio do coração, quando alguém escolhe obedecer a Deus, mesmo sem aplausos. Algumas vitórias são vistas quando uma pessoa decide honrar aquilo que é certo, ainda que isso não traga reconhecimento imediato. Jonatas talvez não tenha sido celebrado como Davi, mas sua vida permanece como um testemunho poderoso de fidelidade, humildade e discernimento espiritual. O contraste entre Saul e Jonatas torna essa lição ainda mais forte. Saul se agarrou ao trono e perdeu a paz. Jonatas abriu mão de disputar aquilo que poderia desejar e preservou a integridade.
Saul viu em Davi uma ameaça. Jonatas viu em Davi um propósito. Saul tentou controlar o futuro com as próprias mãos. Jonatas descansou, ainda que com dor, na soberania de Deus. Dois homens da mesma casa, próximos pelo sangue, mas tão diferentes na forma de responder ao agir do Senhor. E a história de Jonatas não terminou completamente com sua partida. A aliança que ele fez com Davi continuou viva. Anos depois, quando Davi já estava estabelecido como rei, ele se lembrou da casa de Saul por amor a Jonatas. Então, Mefibosete, filho de Jonatas, foi alcançado pela bondade do rei. Aquela promessa feita entre lágrimas, em um momento de despedida, produziu frutos na geração seguinte. Isso nos ensina que decisões de fidelidade podem abençoar pessoas que talvez nem imaginem o preço pago antes delas. Mefibosete sentou-se à mesa de Davi não por seus próprios méritos, mas por causa de uma aliança. A bondade que alcançou sua vida nasceu de uma promessa antiga. Assim também, muitas vezes, nossas escolhas diante de Deus plantam sementes que florescem além do nosso tempo. Uma vida fiel pode deixar marcas que atravessam gerações. Uma decisão tomada com temor ao Senhor pode se tornar abrigo para alguém no futuro. Por isso, a história de Jonatas não deve ser lembrada apenas como a história de um amigo leal. Ela é também a história de um homem que entendeu que o propósito de Deus é maior do que a ambição humana. Um homem que teve tudo para competir, mas escolheu honrar. Teve razões para sentir ciúme, mas escolheu amar. Teve motivos para defender seus próprios interesses, mas escolheu a fidelidade. Essa mensagem fala profundamente conosco. Vivemos em um tempo em que muitos querem ser vistos, reconhecidos e colocados no primeiro lugar. Mas Jonatas nos ensina que Deus também se agrada de quem serve sem precisar aparecer, de quem ama sem interesse, de quem honra sem exigir retorno. Ele nos lembra que uma vida pode ser grande mesmo quando não ocupa o centro do palco. Talvez você esteja vivendo uma estação em que parece ter sido deixado de lado. Talvez veja outras pessoas avançando, enquanto você permanece em silêncio. Talvez sinta que seus planos mudaram e que aquilo que parecia ser seu caminho tomou outra direção. A história de Jonatas nos convida a confiar que Deus continua conduzindo tudo. O nosso valor não está no título que carregamos, na posição que ocupamos ou no reconhecimento que recebemos, mas na fidelidade com que respondemos ao Senhor. Jonatas não usou a coroa, mas carregou algo ainda mais raro: um coração livre diante de Deus. Livre da inveja, livre da ambição desordenada, livre da necessidade de competir com o propósito de outra pessoa. E talvez seja por isso que sua história continue tocando tantas vidas, porque ele nos mostra que vencer não é apenas chegar ao trono. Vencer é permanecer fiel quando ninguém está olhando. É escolher o caminho de Deus quando Ele contraria nossos planos. É amar sem inveja, servir sem interesse e confiar que o Senhor sabe exatamente o lugar de cada pessoa na história. No fim, Jonatas nos deixa uma pergunta que ecoa no coração. Seríamos capazes de honrar a vontade de Deus, mesmo se ela não nos colocasse no lugar que imaginávamos? Essa é a grande lição de sua vida. Porque diante de Deus, a maior vitória nem sempre é reinar. Às vezes, a maior vitória é permanecer fiel.